Olá, bom dia você que nos recebe todas as manhãs de domingo ou que está conhecendo o nosso programa hoje. Obrigado pela sua companhia e audiência. Hoje você vai acompanhar comercialização da safra de soja, curso de mecânica agrícola, entrevista com o presidente da AproSoja, Fernando Cadori. Essa e outras notícias você acompanha no programa Agro em Movimento que está entrando no ar. E agora você fica com algumas das principais notícias do mundo do agro no Giro Rural. Pesquisa realizada pelo CPEA demonstra que o número de população ocupada no agronegócio somou 19,7 milhões de pessoas, um aumento de 0,9% em relação ao mesmo período de 2021 e é o maior desde 2015. Profissionais do Serviço Veterinário Oficial e do setor privado se reuniram no município de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, de 19 a 26 de novembro, para a realização de exercício prático, simulando um caso fictício de peste suína africana no Brasil. O treinamento foi realizado pelo MAPA e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, para capacitar e preparar as equipes para situações em caso de ocorrência da PSA. Está aberto o processo seletivo 2023/1 para os cursos técnicos da rede ETEC em Mato Grosso. Estão disponíveis os cursos técnicos de nível médio em florestas, 35 vagas no Centro de Treinamento de Campo Novo dos Parecis, e técnico em agronegócios, 70 vagas divididas entre os CTs do Senar Mato Grosso, de Sorriso e Campo Novo dos Parecis. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de janeiro pelo site senar.org.br/etec. O prazo de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogado até o dia 17 de dezembro. A medida, que abrange toda a região vacinal, incluiu o Pantanal e foi divulgada pelo MAPA. O prazo da comunicação foi estendido até o dia 23 de dezembro para a comunicação presencial nas unidades do IDEA, ou até o dia 24 de dezembro para a comunicação pelo sistema Módulo do Produtor. E aconteceu na sede da FAMATA em Cuiabá o terceiro encontro Fazenda Pantaneira Sustentável. O evento apresentou resultados do projeto piloto desenvolvido em 15 fazendas e municípios da região do Pantanal mato-grossense. O projeto hoje, acompanhado pelo sistema FAMATA, a Crimate e a Embrapa, a gente conseguiu mostrar para o produtor o que era mais viável ele fazer na propriedade dele. Se é viável ele manter o gado dele na pastagem nativa, é viável ele pegar uma parte da propriedade e fazer essa substituição, é viável ele fazer IATF, é viável o que ele fazer dentro daquela propriedade dele. Então a gente dá esse indicativo para ele e ele vai fazendo aos poucos. O grande passo que eu vejo, que eu inclusive, eu sempre falo, eu uso a reserva e a minha reserva é produtiva. E o manejo que a Embrapa passou para nós, eu faço um manejo na minha reserva. Então eu não deixo cortar demais, mas também não deixo criar grandes fachos, até na parte de reserva. Com isso, é o grande passo que eu vejo, que nós não temos mais o perigo do fogo. Eu acho que os resultados são muito bons, assim, eu acho que teve a chance de, através da mudança da legislação, permitir que os produtores fizessem alguma limpeza de campo, que melhorou a parte de pastagem, então melhorou a produtividade. E vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos já. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do sistema FAMATA. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. E conversamos com o engenheiro agrônomo Naildo Lopes sobre o momento da safra da soja. Ele fala sobre os problemas das chuvas e as perspectivas da lavoura. Até o dia 30 de outubro, tinha plantado com 60%. Aí se eu pegar outubro, novembro, pego todo outubro, 30 dias. Já o novembro hoje, 29, são 59 dias. 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 59
Quer dizer, com 59 dias... Já é período de florescimento e formação inicial de vagem. E o que está acontecendo nesse... Isso. Essas áreas onde passaram por esses veranicos, elas, de certa forma, houve uma segurada no desenvolvimento da soja e que, é claro, a partir do final de florescimento, aí a gente consegue mensurar melhor, porque aquelas vagezinhas que não estão bem nutridas, elas vão cair. Há uma tendência natural. A planta, o que ela faz? Ela por si só derruba algumas vagens para tentar granar melhor a outra. Às vezes ela pega e derruba algumas vagezinhas para ser uma vagem de 2 grãos, 3 grãos. Mas já entendeu? existe, em função desses veranicos, já existe. Já existe talvez aí eu acredito aí uns 3% de quebra. Da nossa perspectiva inicial, de 3 a 5% de quebra, em função dos fatores adversos que aconteceram nos últimos 60 dias. A chuva não tem sido igual para todo mundo? Não tem. A chuva não é igual para todo mundo. Eu tive lugar esses dias aí que fazia 25 dias que não chovia. Esse vai ser um dos fatores de quebra de safra? Sim, tá? Na região... É, então é polarizado. A chuva ela não está normal. Ela é localizada. Tem lugar que chove 3 milímetros, tem lugar que chove 70. No mesmo dia, lugar de 70, no mesmo dia, lugar de 5 milímetros. Em cima de perspectiva de quebra de safra, isso ainda está dentro de uma margem. Eu diria que estaria numa margem aí de 2 a 5%, que já dado da sua perspectiva de produção em função dessas variações climáticas. Incidência de pragas. Praga. Tivemos alguma coisa de lagarta, alguma coisa de percevejo que já tem, mas o pessoal está controlando, mas nada assim de difícil controle. Mas por ser um material que era para ser livre de lagartas, está incidindo lagarta, quer dizer, então, que no início ela come mesmo, até ela começar, como é transgênica, ela tem uma enzima lá que ela vai correr e vai morrer, mas ela, de certa forma, causa algum dano. E a espodóptera, que é uma lagarta que o transgênico não mata, ela avança. Então você tem que fazer a aplicação. Entendeu? Bom, com isso, o que a gente pode vislumbrar do ponto de vista de previsão? Previsão, eu acredito que ainda para nossa região dá para se pensar em 55 sacas média por hectare. Hoje. 3.300 quilos, né? É um volume... É um volume dentro desse que eu ando, que são alta tecnologia, né? Mas isso para o produtor, ele já cobre custo? Para quem é arrendatário é complicado, dependendo que o custo de produção. Porque para quem é arrendatário, custo de produção de 45 com 10 de renda, já lascou. Quem paga 15% de 15 sacos de renda está lascado. Porque essa safra nós estamos pensando num custo mais alto. Pode ser agora, com a redução dos preços dos fertilizantes, que a gente consiga. Porque tem muito produtor, inclusive, que não fechou o futuro porque a conta não fechava. Você está entendendo? Nós ainda tem muito soja em aberto para a safra para vender em 2023, porque a conta não fecha. Esperando uma... Por isso que, como o João falou, esperar o melhor momento. Eu tenho falado para o produtor, tenta ver se fecha a sua conta. Se fechar seu custo, dá uma... Então, é o produtor que vai decidir. Isso é muito difícil você falar, faça isso ou não faça isso. Ele tem que fazer parcelado para ele acertar o melhor olho da mosca. É muito difícil acertar o olho da mosca. Você sabia que o agronegócio não é apenas o carro-chefe da economia mato-grossense, mas também um dos segmentos com a maior carência de profissionais capacitados? E você tem acompanhado aqui no Agro em Movimento que existe uma forma prática, fácil e muito acessível de se capacitar e entrar no mercado de trabalho do agro, os cursos do Senar. Hoje, você vai acompanhar uma visita que fizemos ao curso de Mecânica de Maquinário Agrícola. Uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e o Senar Mato Grosso, está sendo oferecido aqui em Santo Antônio de Lavegé um curso de mecânica de trator. Professor, o que consiste esse curso? Esse curso consiste na qualificação de pessoas do meio rural, né, trabalhadores da zona rural, onde eles vão estar desenvolvendo a prática, né, e a atividade mecânico de tratores, onde ele vai conseguir trabalhar com
motor, transmissão, suspensão de um trator, sistema de freio, sistema hidráulico, para que eles possam, eles mesmos, estar recorrendo à própria manutenção, né, dos seus equipamentos futuramente, né, após a qualificação do curso aí. E o curso ele consiste em 120 horas, né, onde o curso é integralmente gratuito e está em parceria com o Senar e o Ministério do Trabalho e Emprego, né, desenvolvimento dessas atividades para o produtor rural e para trabalhadores. Nessa área, tem um déficit muito grande de mão de obra qualificada? Infelizmente, no nosso estado, sim, onde temos uma grande demanda de emprego, só que com baixa capacitação dos membros, né, para ele estar efetivando essas vagas de emprego, né, onde muitos produtores rurais, eles mesmos estão colocando alguns funcionários de outra área para fazer o curso, porque é difícil de se encontrar um profissional, que é o mecânico em si, para estar trabalhando nas próprias fazendas deles ou propriedades rurais de pequeno e alto porte, né? Qual o nível de ganho de um mecânico de trator hoje? Qual a faixa etária salarial dele? Hoje em dia, um mecânico profissional já, ele está tirando na faixa aí a partir dos R$ 2.500 até, dependendo da empresa, R$ 8.000 ou um pouco mais, né? Tudo depende do tipo de área que ele vai atuar. Aqui no curso tem pessoas da onde, professor? Hoje temos pessoal que se deslocaram do município dele e do estado deles. Temos colegas aí, alunos que são de Rondônia, outros do Pará. Temos pessoal aqui que é do próprio estado mesmo, que alguns vieram de Tangará, Rosário Oeste, vieram de Pontes Lacerda, e assim foi formando todo esse grupo que estamos aqui, com 15 alunos, né, mesclado de alguns estados e do próprio Mato Grosso. O aluno que conclui, ele já tem um emprego como certo? Assim, se ele tiver um bom desempenho, com certeza ele tem, porque a demanda é alta, né, de mão de obra, e está difícil o profissional qualificado para atender essas demandas. Então, esse e muitos outros cursos você tem acesso pelo Senar, através dos sindicatos rurais presentes no município. Você também pode saber da agenda de cursos pelo site do Senar. Procure e saiba mais. E no quadro De Olho do Mercado, você fica com a análise do consultor João Birkan. Ele fala sobre a comercialização da safra da soja. Olá amigos, João Birkan do Simconsult. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre comercialização da safra nova que está entrando aí. Em primeiro lugar, eu queria fazer um comparativo. No ano de 2022, nós tínhamos plantado a custos relativamente baixos e o mercado durante o ano foi subindo. Então, para quem não tinha vendido tudo ainda, foi um ano maravilhoso, porque acabou vendendo produto que tinha um custo reduzido. Então, foi um ano muito bom. Já este ano, nós temos uma situação completamente invertida. Em função da alta que aconteceu no mercado em 22, todos os insumos subiram muito e Chicago caiu. Então isso foi uma situação que está bem perversa para nós nesse momento, né? Então, como o preço da soja e do milho, ele é formado por dois elementos, vamos dizer assim. Um é a Bolsa de Chicago, que tem o maior peso, e outro é o preço do prêmio. O que a gente já aprendeu é o seguinte: se Chicago, por razões especulativas, não subir e nós não vendermos o produto, normalmente isso é compensado através do prêmio. Então, enquanto nós não tivermos o somatório dos dois, prêmio mais Chicago, numa posição boa, né, eu sugiro que a gente faça a venda só da mão para a boca, né, muito lentamente. Isso é o conselho para a soja, porque o mercado tem tudo para subir, porque a posição de estoques é muito baixo. Nunca vamos esquecer que todo o hemisfério norte, no ano passado, nessa última safra, teve quebras bastante grandes. Isso significa que o mercado está sem estoque. Se nós soubermos vender, vamos conseguir vender bem nosso produto de novo. E no milho temos uma notícia muito boa, né? Que nós estávamos pleiteando há muito tempo a exportação de milho para a China, que é o maior mercado mundial hoje, né? O maior consumidor mundial. Mas não estávamos conseguindo essa liberação, era uma diferença que nós tínhamos com a China. A China já vem exportando milho há mais tempo para esse destino aí. Mas agora, em função da Ucrânia não estar podendo fornecer o que ela normalmente fornecia de milho todos os anos para a China, eles abriram o mercado para nós. Nós já em janeiro estamos carregando os primeiros 3 navios. E esse mercado não vai se fechar mais. Pelo contrário, vai ficar um mercado muito forte para o produtor do Brasil, né? Então, isso é uma notícia muito boa para o milho, porque nós podemos, eu diria assim, pensar em aumentar muito mais a nossa produção, que nós vamos ter um destino final para esse milho. Talvez o milho venha a ser um produto tão forte na exportação quanto é a soja hoje. Bom, meus amigos, espero que esses conselhos
ajudem vocês a vender essa próxima safra uma condição melhor. Muito obrigado. Um intervalo para pegar um cafezinho e voltamos já. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. E no Café com Prosa de hoje, o jornalista Cosme Rainer conversou com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Fernando Cadori. Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar com o Fernando Cadori, ele é presidente da ProSoja. Presidente, muito obrigado primeiro por nos receber aqui para conceder essa entrevista. Qual a análise que o senhor faz com relação ao ano da soja para vocês, produtores, e para a entidade? Vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço e sejam bem-vindos, né? Para a gente é sempre importante, né, poder externar aí a percepção dos produtores. Né? O ano de 2022 foi um ano muito desafiador, né? Um ano de muitas incertezas, né? Começamos com as incertezas climáticas, que é o que a gente não tem autonomia sobre elas, que vai sempre assolar qualquer tipo de produção agrícola, né? E junto com isso a gente teve um aumento generalizado dos custos de produção, né? Começando com máquinas agrícolas, mão de obra, peças, serviços, depois fertilizantes, que teve uma alta de até 1000% em alguns casos, potencializado por algumas questões internacionais, guerra, né, em países produtores, defensivos agrícolas, o que levou, né, ao custo de produção ter aumentado muito e ter deixado muito justa a possibilidade de margear. Mas o ano começa com um bom preço para a soja brasileira, né? Teve alguns fatores que também contribuiu, né, nesse aspecto. Exatamente. Né? O que ocorre? É importante se dizer isso, porque o agricultor ele é tomador de custo, ou seja, ele não sabe a quanto que ele vai vender o produto dele, né? Ele sabe quanto que ele vai gastar. E baseado nisso, toda a cadeia de insumo margeia seus produtos em cima da alta do preço das commodities. O que quer dizer isso? Quando o produtor rural poderia ter o benefício de vender seu produto mais caro, já teve toda a formação do custo em cima da nova precificação. Então a indústria de fertilizante margeia em cima do preço do grão, a indústria de máquinas e tudo mais. Então não é uma matemática básica. Seria muito bom, obviamente, se conseguisse vender aquele preço se mantivesse o custo de produção. Mas a velocidade que o custo de produção sobe, ela é proporcional ao que aumenta o preço do grão. Segundo os analistas, agora nessa safra 22-23, esse não é um bom momento para fechar preço, né? É muito difícil de fazer essa análise, né? A questão de fechar preço, ela está muito atrelada à individualidade, porque cada produtor vive uma situação, né? Embora possa parecer igual, cada porteira de fazenda tem uma realidade financeira, uns estão alavancados, outros nem tanto. Então, o melhor hedge, a melhor trava, é aquela trava que atende aquele produtor e que faça com que ele feche os custos dele. O que a gente orienta o nosso produtor como entidade é que não trabalhe aberto, não trabalhe descasado, que tente minimizar o risco, né? Na agricultura, basta o risco climático, que não tem como a gente fugir. Então, se existe a possibilidade de, naquele momento, ter um preço que cobre os custos, eu acho que não pode se perder também, para não ficar aberto, não ficar com, além do risco climático, mais o risco financeiro. Então, tem de se aproveitar os momentos também. Bom, mas o balanço é que o ano foi bom. O ano em si foi bom, a safra de soja teve alguns problemas na colheita ali, teve algumas regiões. Milho foi bastante crítico em muitas regiões aí.
né, teve uma quebra na produtividade, porém foi compensada com um incremento de área, né? Por incrível que pareça, ficou escondido aí 20% de incremento de área, né? O órgão nosso, o IMEA, né, acabou com a velocidade de crescimento, não conseguiu avaliar que tinha 20% mais de área de milho. O que incrementou a produção, porém a produtividade em algumas regiões, principalmente a sudeste do estado, aí foi bastante comprometida. Mas, no geral, foi um ano bom do ponto de vista de produção, produtividade, ruim do ponto de vista de custo e mais ruim ainda quando a gente pensa na perspectiva futura, porque todas as alavancagens de infraestrutura estão sendo lastradas e a viabilidade está sendo lastrada nas máximas de preço, né? Como a gente faz investimento a longo prazo, se tiver qualquer ajuste de oferta e demanda no mercado que baixe o preço internacional, que é definido pelo mercado internacional, a gente pode ter contas que foram feitas, por exemplo, com a soja a $30, né, e a viabilidade daquilo teria que vender a 30 e você corre o risco de vender a 20 e a conta ficar desequilibrada. Então, Por falar em milho, tem uma boa notícia para o setor, né? Que é essa abertura de mercado chinês para o milho brasileiro, né? É muito importante, todo o mercado é importante, e o mercado chinês é muito mais, e o motivo é muito simples. A China tem 17,5% da população mundial, a Índia lá mais 17%, e obviamente um mercado desse tamanho ele é muitíssimo importante. Até porque o nosso estado, o estado de Mato Grosso, é o maior produtor de milho do país, e consome 20% do que produz. Ou seja, nós precisamos do mercado de exportação, né? Enquanto nós não tivermos capacidade industrial, né, com todas as plantas de etanol instaladas, mais o consumo animal, nós só gastamos 20%, 25% da produção. Então é muito importante que a gente tenha, né, para onde escoar. A China abrindo mercado é mais uma opção, né, para o nosso milho aqui, que tem, por sinal, tem uma qualidade excelente. Mato Grosso praticamente já está aí 100% de área plantada dessa safra, né? Praticamente 100% de área plantada. Dá para se dizer que algumas regiões mais novas, aí, como a região ali de Comodoro, que tem no Vale do Guaporé, que são regiões novas, ou regiões de abertura, ainda tem uma coisinha ou outra, mas muito pouco. Nesse período agora, que é o chamado trato cultural, vocês têm notícia já de incidência de pragas? Tem alguma praga que preocupa o produtor rural no Mato Grosso? A princípio, o produtor do Mato Grosso é muito tecnificado, então ele já se prepara de maneira de precaução com todas as possibilidades que possam ter, né? O que a gente tem de anormalidade é uma anomalia que atingiu a região norte do estado de Mato Grosso ano passado, né? Onde causa o tombamento ali da planta, o apodrecimento dos grãos no pé, que ainda, mesmo com a Embrapa, com as equipes técnicas tentando diagnosticar, não se tem uma resposta, e a gente já ouviu alguns relatos que ela está voltando a acontecer novamente. É cedo para dizer qual que é o impacto. E o que a gente tem de mais preocupante hoje são os bolsões de seca no estado, né? Nós temos muito pouca chuva acumulada, né? Dias longos e muito quentes, e algumas regiões aí com relatos de 20, 30 dias de chuva, e mesmo essas regiões estão mais secas, onde chove, a umidade do solo ainda é muito baixa, né? Então, bastante relato de produtores. Hoje a gente está iniciando praticamente os tratos culturais, como você falou, e muitas regiões já com soja ali na fase de floração, na fase reprodutiva, e já tem relatos de perdas aí em algumas áreas. Não é generalizado, mas já preocupa. Eu perguntei porque o Paraná e o Mato Grosso do Sul já tem registro da incidência da ferrugem asiática, né? O Mato Grosso ainda não tem nenhum... Não, ainda não. É até justificável no Paraná e no Rio Grande do Sul, por conta que foi um ano muito chuvoso lá, está sendo, né? E aqui, pelo contrário, a gente está com um ano seco, né? Então, para a instalação de qualquer doença fúngica, a gente precisa de umidade e temperatura, né, condições que a gente não está tendo. A ferrugem, ela tem todo ano, né? Ela tem todo ano, a gente está habituado a lidar com ela, usando as melhores práticas culturais. E quanto mais adia a entrada dela, maior a probabilidade de um controle dela não trazer impacto econômico aí. A gente acredita que esse ano não tenha, até porque se a praga entra em meados ou final de dezembro, com a colheita ali em fevereiro, muito provavelmente ela não vai trazer nenhum impacto econômico para nós esse ano. Presidente, vamos falar um pouco da entidade. Qual que é o balanço que a ProSoja faz da atividade da entidade?
A ProSoja, ela cada vez se firma como a legítima representante dos produtores. O maior patrimônio que uma entidade pode ter são os seus associados, né? E, obviamente, a estrutura que tem, diferente do que se pensa, o produtor do estado de Mato Grosso é um pequeno produtor, né? E cada vez vai ser menor. E eu explico por quê. Diferente do Paraná, do Rio Grande do Sul, a reforma agrária familiar, que é a divisão entre as futuras gerações, ainda não ocorreu aqui. Então, para quem está ouvindo ter uma ideia, nós temos praticamente aí 50% dos nossos produtores do estado de Mato Grosso que plantam até 500 hectares. Daqui 15 anos, essas 500 vira 200. Isso se torna, a entidade se torna importante porque esses produtores são famílias, que o pai está lá no trator, a mãe está cozinhando, o filho está ali no meio. E as políticas públicas que envolvem o setor, seja crédito, seja a parte de defesa vegetal, seja toda a cadeia que envolve a parte ambiental, precisa de uma entidade que ajude a atuar na resolução desses problemas, do que vai ser política, do que vai ser problema para o setor. Então a entidade se firma nesse sentido de ser o amparo dos produtores, dos nossos associados do estado de Mato Grosso. Vocês têm um programa, entre vários, que eu acho que é um dos mais importantes, é esse Guardião das Águas, né? Qual que é o balanço do programa agora, finalizando o ano? O Guardião das Águas está dentro da sustentabilidade, né? E aproveito aqui para falar que a gente tem a oportunidade de andar aí em países produtores, em estados produtores, e o Mato Grosso deveria ser pelo menos um orgulho da sua população, mesmo quem não é do agro, porque ele é o estado que mais produz e mais preserva em todo o mundo. Baseado nisso, a gente tem alguns projetos, o Guardião das Águas é um deles, que nada mais é do que o mapeamento via satélite de alta precisão, que mapeia o estado das nascentes dentro das propriedades agrícolas do nosso estado. Então, a conclusão que a gente chegou, fazendo análise em praticamente todas as nascentes, mais de 50 municípios, é que tem mais de 95% das nascentes preservadas no seu estado natural dentro da propriedade rural, né? Então, isso serve para mostrar que, além da parte preservada que o Código Florestal diz que tem que ser, que é de 35% a 80%, que tem que ser de preservação dentro das propriedades, a gente tem as nascentes preservadas, né? Então, acho que é muito importante, sim, a preservação, mas também é muito importante o reconhecimento dessa preservação, né? Presidente, mudar só um pouquinho, o senhor falou uma coisa importante, que é com relação aos impostos. Mato Grosso ainda não tem nenhum movimento, até porque já existe o FETAB aqui há muitos anos e está consolidado, né? Mas existe um movimento nacional de taxação ao agro, e inclusive tem um movimento dentro da Câmara dos Deputados. Qual a opinião da entidade com relação a isso? A opinião da entidade, ela é muito simples e ela vai ao encontro do que é o agro ao redor do mundo. Para quem está em casa entender, acho que a gente falou anteriormente, o agro é tomador de custo. E os preços são formados pelo mercado internacional. Em nenhum lugar do mundo existe a tributação no produto de exportação. Então, quando você tributa um estado ou um país, você tem que pensar que ele é concorrente de outro que não tem a tributação. Obviamente, você vai desestimular a produção naquele lugar, porque ele não vai conseguir concorrer, por exemplo, com a soja norte-americana. O exemplo está aqui na Argentina, que há 10 anos não experimenta um crescimento. Se a gente for pegar, há 15 anos atrás, a produção argentina é muito parecida com a do Brasil. Hoje o estado de Mato Grosso produz praticamente como o país inteiro da Argentina. Presidente, para finalizar, qual a perspectiva do 2023? A perspectiva é sempre boa. Eu acredito que o produtor rural que não tiver esperança, que não tiver fé, ele não pode ser produtor rural, né? O produtor rural é o homem do ano que vem, né? Exemplo disso é que durante a pandemia foi o setor que não parou, e não é porque o produtor rural é melhor que ninguém, é porque a planta não para de crescer, o animal não para de se alimentar, então não tem como simplesmente você parar. E um setor que depende da chuva, depende do sol e tudo mais, a mensagem que a gente tem sempre é de esperança, né? Que o ano que vem sempre vai ser melhor do que o ano que ficou. Ok. Muito obrigado pela entrevista, Nós que agradecemos aí. Obrigado. Okay. E para você, até o próximo Café com Prosa. E hoje ficamos por aqui. Quero te convidar a acompanhar as nossas redes sociais e participar da construção de temas e pautas para o programa. Envie suas dúvidas, curiosidades e participe enviando seus vídeos. Nos vemos no próximo domingo.
Tchau! Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma.